A minha aparência física foi questionada para exercer a minha função. Isso foi uma das coisas mais tristes que eu vivi até hoje. A direção me chamou e disse que a alta diretoria achou que eu precisava primeiro perder peso para que eu voltasse para a bancada do jornal, a ser apresentadora do telejornal. Eu falava, pô, não dá para ser repórter, né? A televisão não vai me comprar a minha imagem com a minha deficiência. Eu, como uma mulher preta retinta, demorei muito para ter minha primeira oportunidade e eu sei que é por conta da cor da minha pele. O primeiro telejornal brasileiro foi ao ar no dia 19 de setembro de 1950. De lá para cá, grandes avanços ocorreram, tanto no que se refere à inclusão de novas tecnologias, como nas adaptações realizadas para tornar o formato mais atraente. Mas algumas questões, como a diversidade de corpos na profissão, ainda caminham a passos lentos. Seria o telejornalismo mais um entre tantos outros produtos da mídia que contribuem para um padrão estético que não representa o país? O jornalismo, como qualquer atividade midiática, sim, ele acaba, mais do que perpetuar, ele acaba promovendo estereótipos estéticos, principalmente em relação ao corpo feminino. Por quê? É o que eu venho chamando na minha pesquisa de texto midiático das dietas beleza e boa forma. O que é isso? É uma série de elementos, uma série de fatores sociais, psicológicos, econômicos, de consumo, que acabam por promover padrões estéticos, principalmente em relação ao corpo feminino. E com o telejornalismo não é diferente. Primeiramente, a gente tem que pensar que mesmo com o crescimento da internet, né, enquanto meio de informação, o telejornalismo ainda hoje é o meio de informação mais utilizado pelos brasileiros. Então, os brasileiros eles têm um contato diário com os corpos que aparecem nas telas, né? E a segunda questão é justamente que o telejornalismo é uma mídia que utiliza imagem e a informação ela é passada por sujeitos de fala, sejam eles jornalistas, apresentadores ou fontes. Então, as pessoas que passam essa informação, elas são vistas e revistas em todos os turnos que as pessoas querem se informar. Eu acho que a escolha de quem está passando essa informação ela é muito importante e eu acho que ela não é por acaso, sabe? Os corpos que estão ali, eles não estão por acaso, eles fazem parte de um padrão que vai muito além do padrão do telejornalismo. Então é um padrão geral, que ele é um padrão que vai para além da tela, mas ele está na tela. Então eu acredito que existe um processo de retroalimentação, né? Padrões esses que podem até mesmo afastar futuros profissionais de vislumbrar uma posição em frente às câmeras, como afirma a jornalista Tamires Rezende, que sequer cogitou exercer a função por não encontrar corpos semelhantes ao dela na TV. Eu sempre falei que eu não gostava de câmera. Eu não gosto de câmera, eu gosto de atuar, né, por trás das câmeras. E na verdade não é isso. Na verdade eu entendia, né, depois de muitos anos de atuação com a questão da gordofobia, eu vim entender que eu nunca cogitei ser repórter, ser âncora, estar à frente das câmeras, porque eu entendia, eu subentendia que aquele espaço não era para uma pessoa como eu, não era para uma pessoa gorda. Então isso impacta na formação de novos profissionais, porque você acaba tirando bons profissionais, né, da linha de sucessão de âncoras e de repórteres. Então você acaba podando esses novos profissionais. Mas essa falta de representatividade, apesar de também intimidar Daniel Tocco no início, não conseguiu impedi-lo de se tornar o primeiro repórter de TV com agenesia de membro. Comecei na Record como produtor, né? Era produtor de conteúdo, né? De Domingo Espetacular, de Balanço Geral, ligava para os entrevistados, fechava a pauta, propunha a pauta, vendia a pauta, como a gente diz na redação, né? E eu falava, pô, não dá para ser repórter, né? A televisão não vai me comprar a minha imagem com a minha deficiência. Mas aí chegou um momento que eu comecei a ver que aqueles repórteres com aquela imponência, aquela postura e firmeza no ar, tinham seus medos e carências, sabe, nos bastidores. Eu ficava, nossa, eu acho que eu consigo, sabe, ter essa firmeza de verdade também, passar algo, comunicar algo e ser interessante no ar. E aí eu cheguei numa diretora na Record e falei que desse meu sonho ela comprou, a gente fez um projeto piloto nos bastidores e deu super certo, assim. E
a presidência comprou, né? A gente editou tudo por fora da redação, a gente fez uma coisa meio off, assim, pra galera não saber muito bem, e acabou dando certo. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a palavra que está em destaque é diversidade. Então a gente vê que nós vemos que as TVs, elas estão buscando diversidade de corpos, não só para os seus apresentadores, né? Não só para quem compõe o lado jornalístico da coisa, mas também para suas fontes. Então, se a gente sentar e assistir telejornais, né? Nós vamos perceber que as TVs, elas estão buscando dar mais espaço para as pessoas negras, para as pessoas PCDs, para as pessoas gordas. E isso é muito importante, mas ainda estamos muito longe do ideal. Eu sou uma pessoa que sou muito respeitado no lugar onde eu trabalho, mesmo antes de eu emagrecer. Meu processo de emagrecimento a gente passou isso no vídeo através de uma série que brigava contra a gordofobia, contra a pressão estética. Eu sou uma pessoa que emagreceu, mas eu não deixei de ser uma pessoa gorda. Então eu ainda estou fora dos padrões. E mesmo assim, eu acho que eu não sofro essa pressão diretamente, porém indiretamente continuo sofrendo, porque eu consigo identificar muito bem que algumas pessoas crescem ao meu lado, não diretamente na empresa que eu trabalho, mas estou dizendo geracionalmente, e talvez não porque tenham a mesma competência que eu, mas porque se enquadrem mais nos padrões de beleza. Isso explica a gente não ver mulheres de cabelo branco apresentando telejornais, por exemplo. Os homens envelhecem na bancada e as mulheres não. Mas nem sempre as emissoras de TV lidam bem com as mudanças de corpo dos seus funcionários. A jornalista Michele Sampaio, por exemplo, diz ter sido demitida após não conseguir voltar ao peso que apresentava antes da gestação, sendo no início afastada da bancada em que estava há mais de 14 anos para realizar outras tarefas. Eu passei a atuar mais nos bastidores. Então eu comecei a ajudar na parte de edição de reportagens, a coordenar os ao vivos, fazer textos. Aí teve um episódio que um colega acabou desfalcando a reportagem e eu fui para a reportagem, mas eu não podia aparecer, né? O meu rosto, eu apareci, gravar a passagem, como a gente fala, eu não podia, por conta de estar acima do peso e de ter sido um pedido da diretoria. E o pedido foi para que eu voltasse ao meu peso antes da gravidez. Então, esse era o meu desafio, esse era o meu objetivo ali ao longo dos meses. Porém, quando chegou em 2017, ali por volta de fevereiro, eu fiz uma reportagem com uma menininha chamada Raquel e aquilo viralizou na internet de uma certa maneira, que a gente acabou parando no programa da Fátima Bernardes. E aí, como a minha própria diretoria dizia, né, não dá mais para você não aparecer, né? Você já apareceu. Então, permitiu que eu voltasse a aparecer, mas na reportagem, fazendo reportagem. Mas por conta de ainda estar acima do peso, eu não podia voltar para a bancada do telejornal. E assim eu fui seguindo. Quando foi em julho de 2017, eu consegui emagrecer, mais ou menos uns 9 quilos, tinha feito um low carb ali. Não tinha voltado ao meu peso antes da gravidez, mas tinha emagrecido bastante, faltava pouco para eu chegar nesse peso. Aí a direção me autorizou a retornar para o jornal, né, para a bancada do jornal. Isso durou mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, porque aí eu também não fui cuidando. Fiz o low carb, que é algo muito drástico, e não teve uma mudança de hábito de alimentação. E aí o peso foi aos pouquinhos voltando. Eu entrei de férias, eu viajei, fim de ano, e o peso foi voltando. Quando chegou em março do ano seguinte, que já era 2018, eu saí da bancada, fui sacada novamente da bancada do telejornal pelo peso ter voltado. O subcampo telejornalístico, ele configura os corpos das mulheres apresentadoras repórteres, né? Ele configura em maior ou menor grau, de forma direta ou indireta, e ele busca padronizar a partir de diretrizes relacionadas à cor da pele, ao formato do corpo, à textura do cabelo, ao figurino e à maquiagem. E essa configuração, ela busca uma padronização que ela está em consonância com os padrões estéticos vigentes, né? As formas de configuração são múltiplas e, como eu disse, né, elas são diretas ou indiretas, em maior ou menor grau, né? Então, muitas vezes o campo ele configura, quando ele seleciona só esses corpos de mulheres que estejam preferencialmente com pelo menos uma dessas características padronizadas, então cor da pele branca, cabelo liso, corpo magro e aparência jovem. O sentimento que eu tenho é óbvio que é de tristeza, de chateação, de indignação, de humilhação, porque não é fácil você passar por isso, né? Todo mundo falava, nossa, que absurdo, você foi mãe, calma, dá um tempo pra você, né? Que sejam alguns anos, né? Alguns meses realmente
é muito desafiador. Então, assim, o lado triste foi assim, eu vivenciar aquilo, e eu consegui, não consegui, vai, avança, perde peso, não perde, aquele desgaste todo que gerava. E não é apenas nas redações jornalísticas que esse tipo de constrangimento acontece. De acordo com uma pesquisa realizada em 7 países, incluindo o Brasil, 63% das pessoas ouvidas afirmam já ter sofrido pelo menos uma forma de discriminação no ambiente em que trabalham e mencionaram a aparência física como o principal fator deste tipo de violência. Eu hoje sou uma pessoa gorda e já fui uma pessoa obesa. Eu perdi 45 quilos. Então eu já passei sim por experiências em que a minha aparência física foi questionada para exercer a minha função. Isso foi uma das coisas mais tristes que eu vivi até hoje. Em um momento, não vem ao caso o veículo que eu vou falar, mas foi pedido para que eu emagrecesse. E aquilo me deixou muito constrangido. Na época eu não tinha o empoderamento que eu tenho hoje para saber a gravidade daquilo que estava acontecendo, para denunciar, para buscar meus direitos. Compreender o que realmente está acontecendo e encarar que o seu desempenho profissional pode estar sendo julgado pela aparência física e não pela competência, nem sempre é simples. Eu demorei para perceber isso e quando eu percebi, já era tarde demais. Eu já tinha construído uma carreira bacana, eu já tinha vencido mais pelo talento do que pela beleza, porque como vocês podem ver, eu não me enquadro tanto nesses padrões de beleza, mas ainda assim eu saí na frente de muita gente, não é mesmo? Eu sou um homem branco e isso no Brasil já nos coloca em vantagem. Nós somos um país machista, nós somos um país racista. Infelizmente no Brasil, ser mulher e ser preta te deixa fora dos padrões. Então, por mais que eu, como pessoa gorda, tenha vivido fora dos padrões, eu ainda não sei o que é pressão estética, como sabem as mulheres, por exemplo. Elas sofrem muito mais isso do que eu. Eu acredito que a pressão estética no telejornalismo, ela com certeza é diferente para homens e mulheres, né? Existem alguns pontos que são comuns para o padrão telejornalista, né? Então, por exemplo, a minoria de jornalistas negros em frente às telas é uma coisa que acontece para homens e mulheres, né? O colorismo ele se manifesta no jornalismo da mesma forma que ele se manifesta no dia a dia, né? Pessoas com a pele mais clara, elas certamente terão mais oportunidades, principalmente no vídeo. Eu, como uma mulher preta retinta, demorei muito para ter minha primeira oportunidade e eu sei que é por conta da cor da minha pele. Então, é triste, mas a gente vem lutando contra isso. As coisas vêm mudando, as empresas elas estão cada vez mais abertas ao diálogo e elas estão entendendo que é necessário ter pessoas de pele escura no vídeo, principalmente. E por mais que as mudanças pareçam lentas, ainda assim incomodam parte de um público que não admite enxergar corpos reais na TV. Sempre tem um outro, né, que é mal amado, assim, que acaba soltando às vezes seu veneno mesmo, porque a pessoa não sabe lidar com as emoções. A pouca pluralidade dos corpos, seja no telejornalismo, seja nas novelas ou em outros espaços midiáticos, ele influencia de forma muito incisiva o telespectador ou o consumidor de internet ou o consumidor de rede social a acreditar que só uma aparência é bela. Em contrapartida, existe um grupo ainda maior de pessoas que vibram e se identificam com esses novos rostos. É muito legal ver que eu tenho inspirado outras meninas, principalmente meninas negras, a seguirem seus sonhos, seguirem seus caminhos, não deixando que nada as derrube, ou derrube a autoestima, ou derrube a sua vontade de ser uma grande profissional. Mensagens de pessoas falando que já passaram por isso, por terem se tornado mães, de mulheres falando a questão do peso, o que passaram, o sofrimento que foi, a pressão que sofriam, assim, e numa padaria, num supermercado, não numa televisão que já trabalha com um padrão extremamente rigoroso, exigente, né? Então, outras pessoas que passaram pela mesma situação, homens que estavam acima do peso, que também enfrentavam preconceito. E não apenas gerando inspiração e identificação que essas mudanças fazem a diferença.
elas também podem interferir diretamente na produção das pautas jornalísticas. Quando sai alguma matéria, alguma campanha, por exemplo, falando de publicidade, alguma campanha que acaba tendo um teor racista, machista, uma abordagem errática, sempre existe um questionamento que é: meu Deus, mas isso passou por tanta gente, ninguém pensou nisso? E às vezes não, às vezes ninguém pensou nisso porque ninguém tá dentro daquela problemática, ninguém vivencia aquela problemática. Então não teria como alguém da equipe que não vivencia aquela problemática levantar a mão e falar: pessoal, isso daqui vai dar errado. Então a diversidade, ela é importante para a construção de uma sociedade mais crítica, de uma sociedade mais tolerante. O repórter Daniel Tocco já pôde presenciar uma situação como esta. Enquanto ainda era produtor, recebeu por meio das redes sociais a história da menina Diana, de 4 anos, que após enfrentar uma infecção e ser obrigada a amputar os 4 membros, precisava de ajuda para conseguir próteses. Aí eu cheguei na redação para uma produtora que tinha longa data no Domingo Espetacular, já tinha feito muita coisa, e eu falei: poxa, será que essa história não é legal, tal, não sei o que. Ela falou: olha, Daniel, eu acho incrível, mas infelizmente esse tipo de história, ainda mais com criança, é muito pesado para a televisão não dá esse tipo de história. Aí eu olhei e falei: caramba, como assim? E para mim, por mais que a história seja chocante também, ela tem deficiência, ela tá sem os membros, e eu também não tenho membro, então tipo assim, a minha mente é um pouco mais preparada talvez para essa história. E aí eu insisti, fui na redação, conversei com a direção, tal, até que eles compraram a ideia, a matéria foi ao ar, foi muito bem contada, e além disso, foram 2 matérias, que isso é raro no Domingo Espetacular. Deu super certo, aí uma empresa ligou, entrou em contato para doar as próteses para a menina. Se eu não estivesse na redação, se eu não falasse da minha forma como pessoa com deficiência, talvez essa história teria barrado no começo. As pessoas sem deficiência, no caso, iam se olhar e falar: não, muito pesado, não, tá. Ia vetar ali a história e ia deixar de ajudar uma criança que precisava. Sem a representatividade que a diversidade merece, essas pessoas não aparecem de fato, e isso perpetua que rótulos, estigmas e preconceitos sejam mantidos. Estamos vivendo momentos de desconstrução. Precisamos eliminar barreiras para construir um lugar acessível a todas as pessoas. É importante que pessoas pretas ocupem cada vez mais, né, as redações de jornalismo. É importante que a chefia fique de olho nisso e dê oportunidade para as pessoas ocuparem não só a parte de produção, mas também a parte de reportagem, a parte de chefia, a parte de direção. Então é importante ocupar esses lugares, porque tudo começa na notícia, né? Então a gente tem que ter essas pessoas lá. E quando eu falo ocupar essas redações, é ter voz também. Não adianta nada você contratar uma pessoa negra e deixar ela de escanteio. Ou procurá-la apenas para tirar uma dúvida num caso de racismo, ou no mês de novembro por conta da consciência negra. É preciso empregar essas pessoas, é preciso fornecer meios para que elas se desenvolvam de uma maneira igualitária, e sempre, todos os dias, e não apenas em determinadas ocasiões. É muito, muito, muito inteligente você ter dentro da sua equipe diversas formas de pensar, diversas formas de agir, diversas histórias, etnias, corpos e tudo mais, porque se você vai fazer um evento, por exemplo, ou vai fazer um programa, quanto mais visões diferentes, mais preocupações de cada uma vai poder estar ali para serem sanadas, entregar algo para o público mais pronto e mais integral, que as pessoas possam desfrutar daquilo, se sentindo representadas. Eu vejo hoje que esses padrões estão cada vez... há uma exigência menor, e quando há uma exigência, essa exigência hoje é velada, porque ninguém, enquanto empresa, quer passar pelo que a afiliada da Rede Globo também passou, né? Porque o mundo não aceita mais isso, não tem lugar mais para empresa que não é inclusiva, que não é diversa e que não tem um olhar para diversidade e inclusão. Então, a mudança na representatividade desses corpos não é uma transformação apenas para jornalistas, mas para toda a população brasileira. Você tem que investir na sua carreira independente dos padrões recheados de paradigmas equivocados que imperam na nossa profissão. A nossa vitória, a nossa insistência é uma arma contra a abrangência, ou melhor dizendo, a replicação desses padrões.